Assim como você já ouviu falar em provento, soldo, subsídio, honorários, cada profissão tem uma nomenclatura para o termo salário. Mas uma coisa que tem que ficar clara aqui é que, de acordo com a CLT, no artigo 457, a remuneração não é a mesma coisa que salário. Na verdade, a remuneração é algo amplo que abarca o salário. O salário é apenas a importância fixa estipulada no contrato, mais as gratificações legais e as comissões. Veja que a remuneração, que é mais ampla, vai abarcar muito mais coisa do que isso. E se isso te interessar, eu peço que você comente aqui para eu trazer mais vídeos sobre esse assunto. O fato é que o salário, tudo aquilo que tem natureza salarial, vai refletir em contribuição previdenciária, 13º, férias, aviso prévio, enquanto que a remuneração vai ter ali na sua composição, muitas vezes, verbas indenizatórias. Mas isso fica para um outro vídeo. Acontece que no Brasil, a nossa legislação é muito ampla e dificilmente você vai conseguir saber tudo sobre tudo. É por isso que esse canal existe, para te ajudar a esclarecer principalmente as matérias de ordem trabalhista. Por isso, se você tem alguma dúvida, se eu tenho te ajudado de alguma forma a esclarecer alguma dessas dúvidas, algum questionamento, se você já viu outros vídeos e gostou, eu peço que você não saia daqui sem se inscrever. Deixe aqui o seu like para eu entender que esse vídeo foi útil. Compartilhe essas informações, porque o que acontece? Muitos empregadores descumprem a lei porque não conhecem o que está escrito. E você, trabalhador, sabendo de tudo isso, você já se antecipa, pode ajudar inclusive o seu empregador. Chega de papo agora e vamos ao que interessa. O salário, ele tem algumas características, como por exemplo, ele é uma obrigação absoluta. O que isso quer dizer? O empregador, ele tem que pagar o salário todas as vezes após a prestação dos serviços pelo trabalhador. Veja que ele não pode se eximir do pagamento porque ele não recebeu lucros naquele determinado mês, porque a empresa não andou muito bem das pernas, porque ele teve qualquer tipo de problema financeiro. De acordo com o artigo 2º da CLT, quem assume os riscos do empreendimento é o empregador, não é o empregado. Por isso que se o empregador vai bem ou não, o empregado não paga por isso. Ele tem que receber obrigatoriamente por aquilo que ele prestou. Aí a questão aqui, o salário é pago por período, ele é chamado de pós-numerário, aqui a pós-numeração. O que é isso? O trabalhador primeiro presta o serviço e depois ele é remunerado, depois ele recebe. Então, se o trabalhador trabalha por dia, por hora, por semana, por quinzena, por mês, ele primeiro trabalha e depois ele recebe. E essa é a principal característica aqui do contrato de trabalho. Nós vemos que nós temos a subordinação, como já dito aqui em outros vídeos, e também a onerosidade. Ou seja, para que exista esse contrato de trabalho, esse trabalhador tem que receber dinheiro. Veja que há possibilidade dele receber em utilidade, ou seja, às vezes ele pode receber um item, um alimento, uma outra coisa que não seja dinheiro, mas ele deve receber no mínimo aqui 30% do salário mínimo quando ele receber também em utilidade. E no caso da utilidade é a única exceção em que ele vai receber antes de prestar o serviço. No contrato de trabalho nós temos exatamente essa questão aqui. O empregado presta o serviço, ele empenha ali o seu esforço pessoal e como contraprestação ele recebe salário, é a paga pelo seu trabalho. Veja que em algumas situações ele não vai trabalhar e mesmo assim ele vai receber. Nós estamos falando aqui de interrupção do contrato de trabalho. Por exemplo, nas férias, no descanso semanal remunerado, diante de uma falta justificável, como determina a CLT, nesse caso aqui, ele não estará prestando serviços, mas ele também receberá salário. O salário é uma prestação de trato sucessivo, ou seja, periodicamente, persistentemente, o trabalhador trabalha, ele recebe.
trabalha, recebe. Isso todas as semanas, se ele recebe por semana, todos os meses, se ele recebe por mês, mas o fato é que esse pagamento não pode ultrapassar o prazo de um mês, ou seja, não tem como um trabalhador trabalhar por 30 dias e receber 40 dias depois. É, no máximo, 30 dias, de 30 dias, de 30 dias. Isso é o que determina a lei. O salário também é indisponível. O que isso quer dizer? O trabalhador não pode renunciar esse direito. E outra, o salário não pode ser objeto de transação lesiva ao empregado. E aí você me pergunta, tá, você falou muita coisa, são muitos direitos lindos, maravilhosos escritos na lei, mas e quando o empregador não cumpre, o que acontece com ele? Se o empregador descumprir o que está determinado na lei e ele não pagar, no mínimo, o salário mínimo, se ele não pagar de forma periódica aqui, no prazo máximo de 30 dias, ou se de alguma forma ele descumprir qualquer outra norma que eu disse aqui, ele vai responder administrativamente. Ele é punido, ele tem que pagar por isso. Mas se o seu empregador faz isso e você não tem controle sobre isso, o que fazer? Denuncie. Eu já deixei um vídeo aqui falando sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição o link para você acessar esse vídeo. Ali eu explico quais são as formas de você denunciar essas infrações cometidas pelos empregadores. Tem empregador que não gosta de mim, então por que será, né? Mas o fato é que eu estou aqui para te ajudar a entender um pouco mais do universo trabalhista. Se de alguma forma esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar essas informações. Te espero para o próximo vídeo. Até lá!